pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um dos conceitos fundamentais da psicanálise, o complexo de castração. Vou explicar para vocês um pouquinho o que é esse conceito tão importante, principalmente quando a gente vai tratar e elaborar a teoria do complexo de Édipo e como que funciona principalmente em meninos e meninas, porque são formas completamente diferentes. Mas para iniciar explicando esse conceito para vocês, vou utilizar aqui o dicionário da psicanálise da Elizabeth Roudinesco do Michel Plum para ver o que ela traz como conceito da castração. Ela traz como o complexo de castração. Então, a castração é um termo derivado do latim castratio e surgido no fim do século XIV, para designar a operação pela qual um homem ou um animal é privado de suas glândulas genitais, condição de sua reprodução. Esse é o significado de castração. Para a psicanálise, então, segundo Freud, ele denominou o complexo de castração o sentimento inconsciente de ameaça experimentado pela criança quando ela constata a diferença anatômica entre os sexos. Então aqui a gente pode verificar que a castração nada tem a ver com a mutilação real do órgão masculino, e sim uma experiência inconsciente que a criança por volta lá dos seus 5 anos tem. O Freud, ele percebe essa diferença, constata essa questão a partir do atendimento que ele faz, né, do pequeno Hans. A gente encontra a análise da fobia de um garoto de 5 anos no volume 8 da Companhia das Letras. Então, a partir do caso do pequeno Hans, que é um caso que é contado pelo pai, né, o Freud não atendeu diretamente, o Freud começa a constatar essas questões. E ele escreve... Nesse mesmo volume a gente encontra o texto sobre as teorias sexuais infantis de 1908, que é quando Freud fala pela primeira vez sobre o complexo de castração. Como eu comentei no início do vídeo, o complexo de castração entre meninos e meninas é diferente. Eu vou explicar o primeiro como funciona no menino, se dá em 4 tempos, e a partir da finalização desses 4 tempos, o menino encerra também o seu complexo de Édipo. Então, no primeiro tempo, como o Freud diz assim, da seguinte forma: a primeira dessas teorias liga-se à não consideração da diferença entre os sexos, que destaquei inicialmente como algo característico das crianças. Ela consiste em atribuir a todas as pessoas, também as do sexo feminino, um pênis, como o menino conhece no seu próprio corpo. Então, o primeiro tempo, tanto a criança, né, tanto meninos e meninas não entendem que existe uma diferença, até porque quando a gente vai ver uma criança pequena, né, o corpinho da criança e o rosto, não existe muita diferença. E a criança também percebe que não existe diferença nenhuma entre o que é ser um menino e o que é ser uma menina. O segundo tempo do complexo de castração é quando o menino começa a ouvir ameaças verbais dos pais a partir do momento onde a criança começa a se tocar, a se masturbar, e essas ameaças de que ele pode perder esse membro a partir desse movimento masturbatório, né? Então, uma tentativa dos pais fazerem com que ele pare com isso. O que o Freud fala sobre essa fase, ele diz assim, ó: o menino dominado sobretudo pela excitação do pênis habitualmente obteve prazer estimulando-o com a mão. Foi flagrado nisso pelos pais ou a babá e aterrorizado com a ameaça de lhe cortarem o membro. O efeito dessa ameaça de castração. Então é a primeira vez que o Freud fala, né, na castração. Há mitos e lendas que dão testemunho da agitação da vida emocional infantil, do pavor que se liga ao complexo de castração. No terceiro tempo é o momento onde o menino percebe que a menina não tem o pênis, né? Uma menina criança, onde começa a constatar essa diferença, e no caso o Hans percebe isso na irmãzinha que nasce, mas ele acredita, ele vê o clitóris da irmã e ele acredita que o pênis ainda vai nascer. Ele constata que é diferente, mas ele ainda fica na hipótese de que pode vir a ter um pênis, né? Então o que o Freud diz? Quando o menino vê a genital da irmãzinha, no caso, ele está falando do caso do pequeno Hans, o que ele diz mostra que seu preconceito já é forte o suficiente para subjugar a percepção. Ele não constata a ausência do membro, e sim afirma regularmente como que é atenuado e consolado. Mas ele ainda é pequeno, quando ela crescer, ele vai aumentar. E por fim, o quarto tempo é quando o menino constata que a mãe também não tem o pênis. Então, quer dizer, se a mãe também não tem, quer dizer, ela foi castrada. Não quer dizer que... Pode ser que cresceu, mas ela perdeu. Então, as lembranças que a criança tem a partir do segundo tempo, das ameaças de castração a partir da masturbação, se tornam mais reais. A criança começa, então, a ter, a criança
menino, né, começa a ter então a angústia de castração. Então, se a minha mãe não tem, pode ser que eu também, pode acontecer que eu também não tenha. E aí acontece o tempo final. No tempo final, encerra o complexo de castração e também encerra o complexo de Édipo no menino. Eu vou pegar um trecho, daí agora eu tô falando do volume 16 da Companhia das Letras, no texto A Dissolução do Complexo de Édipo, o que o Freud fala sobre essa questão do fim da castração e o encerramento do complexo de Édipo. Se a satisfação amorosa no terreno do complexo de Édipo deve custar o pênis, tende a haver um conflito entre o interesse narcísico dessa parte do corpo e o investimento libidinal nos objetos parentais. Nesse conflito, vence normalmente a primeira dessas forças. O eu da criança se afasta do complexo de Édipo. Então, o que quer dizer? A criança prefere manter o seu órgão e abdicar do amor que ele tinha pela mãe com o receio de perder esse órgão. E aí finaliza, então, o complexo de Édipo do menino e o complexo de castração. Já na menina, quando encerra o complexo de Édipo do menino, para a menina, quando encerra o complexo de castração, é que se inicia o complexo de Édipo. Então, os tempos são diferentes. Eu vou explicar, então, os 3 tempos que se dá o complexo de castração da menina e como que pode se terminar tudo isso. Eu vou utilizar, para explicar para vocês o complexo de castração da menina, o livro do Násio, Lições sobre 7 conceitos cruciais da psicanálise. Em ambos os casos, o complexo de castração para psicanálise é esse momento de separação da criança com a mãe. No caso do menino, ele sente uma angústia por correr o risco de perder esse órgão, então ele se afasta da mãe para não correr esse risco. E a menina, diferente do menino que sente angústia, sente ódio, porque ela vê que a mãe também não tem, então quer dizer, se ela não tem, a culpa é dela de eu também não ter. Então o sentimento é oposto e também se separa da mãe. Então, em ambos os momentos, inicialmente, meninos e meninas são fusionados com essa mãe, né, são ligados com essa mãe, e a separação da mãe com a criança, que é em si o complexo de castração, que é essa separação, para o menino se dá através do sentimento de angústia e para a menina se dá através do sentimento de ódio. Então, os 3 primeiros tempos, o primeiro tempo para meninos e meninas é igual, que é o tempo onde tanto um quanto o outro acredita que tem o mesmo corpo, né? A menina acredita que o seu clitóris é o seu pênis, né? Não entende que existe algo diferente daquilo. O segundo tempo, o clitóris é pequeno demais para ser um pênis, foi castrado. Então a menina já percebe que aquilo não cresceu, que aquilo é diferente e que ela perdeu realmente o pênis, ela foi castrada. E o que o Freud dizia é que a menina tem inveja, então, do pênis. O terceiro tempo é quando a criança percebe que a mãe também é castrada, né? Que é quando o menino também percebe isso, e que daí é quando começa a ressurgir o ódio pela mãe. Então, se eu não tenho, minha mãe não tem, a culpa é da minha mãe por eu não ter, e entra esse sentimento de hostilidade. E aí encerra então o complexo de castração da menina e começa o complexo de Édipo da menina, que o Násio traz aqui a partir da teoria freudiana, né? Baseado na teoria freudiana, 3 possíveis saídas da menina nesse tempo final da castração. A primeira saída que ele coloca é a ausência da inveja do pênis, que é pra menina, ela não nem dá bola se tem ou não tem, pra ela não faz diferença, ela se recusa a entrar em rivalidade com o menino. A terceira saída seria a vontade de ser dotada do pênis do homem, então é o que o Freud chamou de complexo de masculinidade. O complexo de masculinidade da mulher pode também concluir-se numa escolha de objeto homossexual manifesta. A terceira opção seria a vontade de ter substitutos do pênis, que é o que o Freud chama de uma saída normal do complexo de Édipo feminino, né? Então seria dentro dessa terceira opção normal, 3 possibilidades. Então, a mudança do parceiro amado, a mãe cede lugar para o pai, então a menina se separa dessa mãe, começa a buscar esse falo com o pai, essa identificação com o pai, né? Que daí é onde começa o complexo de Édipo da menina. Há uma mudança de objeto de amor, assim se inicia o complexo de Édipo feminino, como eu falei, e depois, uma outra opção, mudança da zona erógena, o clitóris cede lugar à vagina, então o clitóris deixa de ter essa importância e a menina percebe que o órgão dela não é o clitóris, e sim a vagina, e começa a ter um empoderamento desse órgão.
e mudança do objeto desejado, o pênis cede lugar a um filho. Então, até isso é uma das coisas muito criticadas do Freud, que ele dizia que uma das saídas da mulher para a feminilidade era ter um filho, né? Hoje a gente sabe que a mulher tem muitas outras possibilidades, mas o Freud era um homem da sua época e nas características da sociedade, as mulheres do século XIX, início do século XX, eram mulheres que cuidavam da família, que não trabalhavam fora, né? Então o que o Freud dizia é que uma das saídas é o falo da mulher se tornaria o filho dela. Então é isso que o Nasio traz para explicar o complexo de castração de meninos e meninas, esses tempos, né, que ele acaba organizando a partir da teoria freudiana, mas o complexo de Édipo da menina não encerra aí, né, onde encerra o complexo de castração. Depois a menina acaba se voltando para o pai, né, num complexo de Édipo normal, como o Freud diz, se voltando para o pai, em busca desse falo. O pai não entrega esse falo para ela e ela percebe que então a saída é voltar-se para a mãe de novo para ter uma identificação feminina. Então, o que é ser uma mulher, né? Ela vai em busca de volta da mãe para entender então quais as saídas ela tem para as condições que foram impostas a ela. Tá bom, pessoal? Eu vou trazer nos próximos vídeos mais conceitos pra gente elaborar e pensar. Não deixa aí de se inscrever no nosso canal, de curtir, de ativar as notificações para vocês ficarem sabendo dos próximos. Um abraço e até!